Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Mais uma vez retomo essa tribuna política para falar de assuntos de interesse nacional e eventualmente aqui do Distrito Federal, onde sou domiciliado. No plano político, em sede política, demos um passo muito importante com a aprovação da emenda da nova Previdência. A emenda da nova Previdência. A emenda da nova Previdência na Câmara dos Deputados. Seguiu o texto para o Senado Federal, onde será revisado, pois o Senado Federal é a casa revisora. Seguiu o texto para o Senado Federal sem inclusão dos estados e municípios. O que na realidade seria a melhor opção. Mas como a classe política quebrou todos os estados brasileiros praticamente, mormente o Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e o Rio Grande do Sul, e Minas Gerais e Goiás, são os que estão ali no Hora Veja. Então, razoavelmente, nós temos que incluir os estados, porque a União não terá tranquilidade, não terá sossego, se não incluir os estados, porque os estados não vão, sem a reforma, sem ser incluído na reforma, não terão condição de honrar a folha de pagamento dos ativos, dos inativos, dos contratos essenciais, o que é fundamental para o povo. Então, o Senado Federal começa agora, hoje são 13 de agosto de 2019, amanhã já tem reunião da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal para começar a apreciar o texto que veio da Câmara lá no Senado. É uma etapa muito importante, porque a emenda, muitos gostem ou não, ela é necessária, porque se ela não acontecer, o Brasil quebra. A União perde também a condição de honrar seus pagamentos, os seus compromissos. Minha gente, o Brasil é um grande caranguejo, anda para trás. Anda para trás. Vejam bem, olha, os tigres asiáticos, a China até umas 2 décadas atrás era um país mais atrasado que o Brasil, apesar de ser aquela imensidão, aquela monstruosidade de população, mas era mais atrasado. E o que a China fez através do grande estadista Deng Xiaoping? Tornou-se a segunda potência econômica maior do mundo. E por conseguinte também a segunda potência militar do mundo. A China tem que ser levada em conta por bem ou por mal. E o Brasil? Esses dias estavam perguntando aí numa propaganda, e o Brasil o que fez? Estados Unidos, a antiga União Soviética, foram ao espaço e à Lua. E o Brasil? O Brasil continua chapado, no chão, com sua classe política terrivelmente corrupta. Terrivelmente corrupta, que acabaram com o Brasil, deixando aí 14 milhões de brasileiros desempregados,
sem futuro, abaixo da linha da pobreza, passando fome, passando necessidade, doentes. E não há uma reação do Estado brasileiro, olhando para esse contingente de pessoas que estão na miséria, na infelicidade da vida, de seus destinos. Essa é a realidade. Essa é a realidade que vivemos e convivemos. Agora mesmo, já começa a tramitar na Câmara dos Deputados a reforma tributária. Outra necessidade que temos, que seja da iniciativa do Poder Executivo, que seja de iniciativa do Poder Legislativo. Executivo ou Legislativo, o importante é aprovar uma emenda à Constituição que viabilize o setor produtivo no Brasil. Né? Mas eu quero aqui reafirmar que diante do concerto internacional, diante das nações, o Brasil é motivo de chacota, porque a classe política brasileira é a pior do mundo, é a mais corrupta do mundo. Causou ao Brasil o segundo maior rombo em contas públicas do mundo, segundo avaliam. Essa é a situação do Brasil. Uma classe política podre, agentes públicos podres. Como sobreviver? O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que é o pior de todos, agora mesmo tivemos uma reportagem dizendo que o índice de pobreza e analfabetismo no Brasil maior dos últimos 10 anos é o do Rio de Janeiro. Maior. Não vire suas câmeras para o Nordeste, não. Põe aqui mesmo no Sudeste. Aqui mesmo no Sudeste, no Rio de Janeiro. Se não quiser no Sudeste, aponte para o Sul, no Rio Grande do Sul, que é outra classe política podre e nojenta, que quebraram o Estado pujante na economia, mas toda a tributação recebida pelo Estado foi roubada pelos seus agentes políticos, pelos seus agentes públicos. Então o Rio Grande do Sul é pior do que qualquer estado do Brasil. Bem como o estado do Rio de Janeiro e outros que se entregaram ao devaneio da corrupção. Essa é a pura verdade que vivemos e convivemos. Meus amigos, o resultado está aí. Milhões e milhões e milhões de pessoas desempregadas, sem comer direito, sem educação, sem saúde, sem segurança, sem infraestrutura básica, pelo menos. Meus amigos e minhas amigas, é de chorar mesmo, é de dar vontade de chorar, porque nós vivemos numa sociedade que tem exclusividade para a concentração de renda. Mas nós vivemos coletivamente, todo mundo vive, todo mundo anda, tem que ter sua mobilidade, todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que ter atenção de saúde, todo mundo tem que ter segurança. Esse é o caminho de todos. Mas os corruptos que dominam o Estado brasileiro não olham para isso. A insegurança, a violência galopa dentro dos presídios também, matando dezenas de pessoas. Meu Deus do céu, nós estamos vivendo uma selvageria social, uma selvageria econômica, uma selvageria geral, porque enquanto tiver um miserável no meio da rua, roubando, mendigando, deprimindo, como é que se pode viver feliz numa sociedade como essa, que grande maioria dos cidadãos não tem alternativas? Então essa reforma tributária é bom que chegue para ajudar o setor produtivo a gerar mais empregos, mais oportunidades, por conseguinte, arrecadação de mais recursos para a União, para os estados, para os municípios, e isso se transformar, Deus queira, em serviço para a comunidade,
serviço de saúde, serviço de educação, serviço de segurança, infraestrutura. Meus amigos, tudo o Brasil é carente. E é um país rico que arrecada mais de R$ 1 trilhão por ano de tributos, de impostos. Mas a mentalidade do homem público brasileiro, do político brasileiro, do agente público, do agente político, tem que mudar. Tem que mudar porque nós precisamos consertar o Brasil. E isso não é para governo não, minha gente. Isso é para cada um de nós. É para a cidadania. Não vamos esperar em governo, não vamos esperar em deputado, em senador, em governador, em presidente da República. Cada um de nós temos que correr dentro, como se diz, e resolver os nossos problemas. Não vamos esperar em governo, porque todos eles são corruptos. Todos eles olham para si, para os seus, para a sua família. Temos exemplo aí recente no Brasil, que o sujeito fala e verbera, dizendo que quer dar o filé para o filho mesmo, enquanto para o povo não resta nem o osso. Essa é a realidade, isso é o que dá a entender, é uma decepção. Então o povo brasileiro tem que se cuidar, não tem que esperar em governo, não tem que esperar em político, não tem que esperar nada dessa gente, porque nada deles virá. E outra coisa, nós temos que estreitar, diminuir o Estado brasileiro, deixar o mínimo possível, porque assim fazendo, minha gente, teremos menos corrupção, Essa é a grande verdade. Meus amigos e minhas amigas, agora começa a reforma tributária, mas depois nós temos outra reforma muito importante, que é a reforma política, para organizar principalmente o setor partidário, dos partidos políticos, que o Brasil com quase 40 partidos políticos não tem como funcionar. É uma verdadeira ciranda, é um mosaico indistinguível. Meus amigos, é surreal essa história de quase 40 partidos no Brasil. Como é que o governo vai negociar com 30 e tantas bancadas? Minha gente, cada um quer um pedaço maior, cada um quer um ministério, quer uma diretoria de empresa, presidência de empresa, diretoria de empresa, agência reguladora. Pois é, o governo está certo no que diz respeito à privatização. Privatiza-se até o Banco do Brasil, se for necessário. A Caixa Econômica, a Petrobras. Eu digo que se essas empresas fossem doadas para a iniciativa privada, o povo brasileiro sairia ganhando. Porque o que você ganha com o Banco do Brasil, o que você ganha com a Petrobras, o que você ganha com a Caixa Econômica Federal? Vai pegar um empréstimo na Caixa e vai pegar num banco particular para ver se você é tratado diferenciado na Caixa ou no próprio Banco do Brasil. Isso não existe. Nós vivemos uma mentira republicana. A mentira, sim, no Brasil é republicana. A verdade e o dinheiro é particular. Eles se apropriam. Né? Agora a mentira é republicana. Eles espalham a mentira, o engodo, a safadeza. E o povo brasileiro vive a ilusão do país do futuro, do amanhã estaremos. Tá nada, nós já estamos aqui no amanhã. Quando eu era criança já diziam, e já se passaram algumas décadas. Meus amigos e minhas amigas, acordem. O Brasil tem que acordar para ter dias melhores. Agora outra coisa, é o tal do Pacto Federativo. O Brasil tem que reorganizar isso de verdade, concentrando a arrecadação dos impostos, dos tributos, na sua maior parte, nos municípios, porque é lá que o cidadão nasce, estuda, trabalha, vive e morre.
é no município que se dá a vida. Então lá tem que ter dinheiro para os hospitais, tem que ter dinheiro para a educação, tem que ter dinheiro para a segurança, tem que ter dinheiro para a infraestrutura. E o povo brasileiro tem que tomar vergonha na cara e fiscalizar. Não pode deitar em berço esplêndido, porque nós não temos berço esplêndido. Isso aí é outra mentira que nós temos no hino nacional brasileiro. Deitar em berço esplêndido. Deite para ver se você não morre de fome. Deite para ver se você não morre de fome. Essa é a pura verdade. Meus amigos e minhas amigas, o Brasil vive uma quadra terrível, terrível, e que eu digo aqueles que estão desempregados há muitos anos aí, ou até muitos meses, não come direito, não mora, vive em comunidades com esgoto ao céu aberto, na miséria, na miserabilidade da vida. Meus amigos, será que não tem nesse país um homem público que tenha coração para encarar e modificar essa situação que a esquerda brigou, esperneou para chegar ao poder? Chegou, ficou no poder 16 anos e nada fez, a não ser esculhambar com as finanças brasileiras e fazer do serviço público uma sinecura desgraçada, que alardeio que para uma xerox no Palácio do Planalto tinha mais de 50 funcionários para tirar uma cópia. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. O Brasil é efetivamente ainda uma república das bananas. Uma república das bananas. O batido da lata dos miseráveis no Brasil, pedindo esmola, perturba o mundo. Perturba porque são milhões e milhões de pessoas que passam necessidade. Qual é a diferença que o Brasil tem para a Venezuela? Qual é? Eu acho que hoje praticamente nenhuma. Conte os miseráveis da Venezuela e conte os miseráveis do Brasil, para ver se o Brasil não está na frente. Eles lá estão fugindo do próprio... Eles lá estão fugindo da própria miséria que eles criaram, porque não estavam acostumados àquilo. Agora o povo brasileiro, o nordestino, vai lá para você ver o nordestino do semiárido, para ver como é que ele vive. Ele não vive não, ele passa a vida. A desgraça da sede, da seca, da falta de chuva. Meus amigos, da falta de tudo. Eu sou nordestino e conheço a região e sei o que estou dizendo. Porque pela situação que eles passaram lá, eu e minha família passamos muito. Eu e minha família passamos muito. Não tenho aqui a menor péjo em falar, porque essa é a realidade da maioria dos nordestinos. Uma pequeníssima minoria que se locupleta do dinheiro público e do desespero das famílias do Nordeste vivem bem. Mas 99,99% da população é miserável. É pobre. É pobre em função não da seca, é pobre em função do sistema, que é pior do que a escravatura. Porque na escravidão, sim, o escravo era propriedade do senhor e ele tinha a obrigação de alimentá-lo, de vestir, de manter sadio para não ter prejuízo. E hoje? E hoje, se o cidadão morrer, tanto faz. Essa é a realidade. Então, meus amigos, depois dessas reformas vem, segundo dizem, as privatizações. E que possa ser feita celeremente e da melhor maneira possível, com clareza e sem corrupção. Meus amigos, que Deus nos ajude. Muito obrigado.